Prezados alunos de Biologia 3, essa é a videoaula 2 do conteúdo de interação gênica e herança ligada ao sexo. Na videoaula passada, a gente definiu o que é a interação gênica, que é quando dois genes, ou mais, mas a gente vai trabalhar aqui apenas com dois, quando dois genes localizados em cromossomos homólogos diferentes interagem os seus alelos para determinar fenótipos de uma única característica, tá? Como esses genes com seus alelos estão em cromossomos homólogos diferentes, a segunda lei de Mendel é válida e, portanto, a segregação dos alelos de um gene é independente da segregação dos alelos de outro gene, beleza? Bom, pessoal, nós também falamos na aula passada da interação gênica não epistática, que é aquela em que alelos de dois genes interagem juntos para determinar 4 fenótipos de uma mesma característica, e nós trabalhamos com o exemplo do tipo de crista de galinha, que pode ser ervilha, rosa, noz ou simples, de acordo com os alelos do gene R e do gene E, ok? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a interação gênica epistática. E aí, só relembrando o conceito, quando a gente tem uma epistasia, um dos genes envolvidos na interação é o epistático e ele tem capacidade de bloquear a expressão do outro gene, que é conhecido como gene epistático, que é aquele que recebe o bloqueio ou que não recebe o bloqueio, tá? Então, toda vez que a gente tem epistasia, tá? Presta muita atenção, a gente tem uma relação de bloqueio entre os genes envolvidos. O gene que bloqueia é o gene epistático. E o gene que é bloqueado é o que a gente chama de hipostático. E como consequência dessa relação de bloqueio de um gene em relação ao outro, nós sempre teremos apenas 3 fenótipos diferentes para uma mesma característica controlada pelo gene epistático e hipostático trabalhando juntos, tá? Portanto, se o gene epistático é aquele que bloqueia e ele tem alelo dominante recessivo, a gente tem epistasia dominante quando o alelo dominante do gene epistático tem a capacidade de inibir a expressão dos outros alelos do gene hipostático. Essa é a epistasia dominante. A epistasia recessiva é quando alelos recessivos do gene epistático vão ter a capacidade de bloquear a expressão dos alelos do outro gene. Então, presta bem atenção. Se estamos falando de uma epistasia dominante, é o alelo dominante do gene epistático que tem poder de bloquear. O recessivo não terá. E se estivermos falando de uma epistasia recessiva, os alelos recessivos do gene epistático terão o poder de bloquear o outro, mas o alelo dominante do gene epistático não, tá? Então a gente vai agora falar sobre a epistasia dominante, em seguida a gente fala sobre a epistasia recessiva, tá? Então o que é a epistasia dominante? Ela ocorre quando o alelo dominante do gene epistático inibe a ação dos alelos do outro gene. Então, pessoal, quando eu tenho uma epistasia dominante, o alelo dominante do gene epistático inibe a ação dos alelos do outro gene e não interessa qual é o genótipo do outro gene, se é homozigoto dominante, se é homozigoto recessivo ou heterozigoto. Se
o gene epistático tem um alelo dominante, pelo menos, esse alelo dominante tem poder, capacidade de bloquear qualquer expressão dos alelos do outro gene, que é o que sofre o bloqueio, portanto, é o hipostático, tá? E uma característica que tem controle por dois genes que apresentam interação gênica do tipo epistasia dominante é a determinação de cor de abóbora, tá? Então, a característica que a gente vai ter de exemplo hoje é a cor de abóbora. A cor de abóbora, pessoal, pode ter os seguintes fenótipos. Pode ser branca, pode ser verde ou pode ser amarela, tá? E a cor da abóbora, ela é controlada por dois genes. O gene W e o gene Y, ok? O gene W tem dois alelos, o alelo Wzão e o alelo Wzinho. O alelo Wzão é o alelo epistático, porque ele tem o poder de bloquear a ação dos alelos do gene Y, que é o gene que sofre bloqueio e, portanto, é o gene hipostático, tá? O alelo Wzinho não tem poder de bloqueio, mas lembrem-se, o alelo Wzão tem dominância completa sobre o Wzinho, ok? O gene Y tem alelos Yzão e Yzinho. O alelo Yzão determina pigmento na abóbora amarelo. E o alelo Yzinho, em homozigose, porque ele é totalmente recessivo em relação ao Yzão, determina o depósito de pigmento verde na abóbora. Ok? Bom, pessoal, então quais são as categorias fenotípicas que a gente tem com relação aos genótipos de abóbora? A gente tem um alelo dominante no gene W e um alelo dominante no gene Y, um alelo dominante no gene W e os alelos recessivos no gene Y, alelos recessivos no gene W, um alelo dominante no gene Y, pelo menos, e alelos recessivos em todos os genes. Vamos lá. Como tem um alelo dominante no gene epistático, independente do que aparece aqui no outro gene, houve um bloqueio. E toda vez que há o bloqueio da expressão de pigmento, é como se a gente não tivesse pigmento. Então, essa abóbora, ela é branca. Da mesma forma, na próxima categoria, temos um alelo dominante no gene epistático. Então, ocorre um bloqueio da produção e depósito de pigmentos determinados pelo gene Y. Esta abóbora também é branca. Como agora só tem alelos recessivos no gene epistático, não tem bloqueio. Então, nessa situação em que o gene epistático só tem alelos recessivos, o outro gene vai poder manifestar a sua característica. Como no outro gene, no gene Y, a gente tem um alelo dominante, teremos a produção de pigmento amarelo, que será depositado e teremos uma abóbora amarela. Novamente aqui, temos apenas alelos recessivos no gene epistático, então ele não tem mais poder bloqueador, e o outro gene poderá manifestar a sua característica. Como no outro gene, no Y, temos apenas alelos recessivos, teremos a produção do pigmento verde e uma abóbora verde. Tá? Vejam, portanto, que temos uma característica, cor de abóbora, 3 fenótipos diferentes, branca, amarela e verde, características de epistasia. Como, Rafael, nós vamos descobrir se é uma epistasia dominante como essa ou a recessiva? Através da alteração da proporção fenotípica na F2 de um cruzamento padrão mendeliano, que está aqui na imagem ao lado. Vamos estudar. Nós temos geração P, F1 e F2. Na geração P, cruzamos uma abóbora duplo homozigota dominante, Wzão, Wzão, Yzão, Yzão, que é branca, porque o Wzão bloqueou o Yzão, então é branca. Com uma abóbora homozigota dupla recessiva, Wzinho, Wzinho, Yzinho, Yzinho. Como o Wzinho, Wzinho não tem poder de bloquear, o pigmento determinado pelo Y aparece.
Como é uma homozigota recessiva, Yzinho, Yzinho, ela expressa a cor verde. Essa abóbora só produz gametas Wzão, Yzão, segundo a lei de Mendel é válida, e essa abóbora só produz gametas Wzinho, Yzinho, segundo a lei de Mendel é válida. Na F1, portanto, 100% dos indivíduos é Wzão, Wzinho, Yzão, Yzinho. Como tem um Wzão, bloqueou a expressão do Y, então não tem pigmento, a abóbora é branca. Ao fazer o cruzamento de dois indivíduos da F1, duas abóboras brancas duplo heterozigotas, nós vamos obter aquela proporção de 9 indivíduos, Wzão alguma coisa, Yzão alguma coisa, para 3 indivíduos, Wzão alguma coisa, Yzinho, Yzinho, para 3 indivíduos, Wzinho, Wzinho, Yzão alguma coisa, para um indivíduo, perdão, Wzinho, Wzinho, Yzinho, Yzinho. E aí você percebe que esses 9 indivíduos aqui, que são Wzão qualquer coisa, Yzão qualquer coisa, tem um Wzão. Se tem um Wzão, ocorre bloqueio da expressão do Y, eles são brancos. Esses 3 indivíduos, Wzão alguma coisa, Yzinho, Yzinho, também tem um Wzão, tem bloqueio, então eles são brancos também. 3 indivíduos, Wzinho, Wzinho, Yzão qualquer coisa, são indivíduos que não têm Wzão, só tem Wzinho. Então, o gene Y vai poder se expressar. O gene Y com um alelo dominante determina a produção do pigmento amarelo. Por isso que esses 3 indivíduos são abóboras amarelas. E Wzinho, Wzinho, não tem bloqueio. Yzinho, Yzinho, produz pigmento verde. Então, se vocês observarem, a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 foi alterada pela epistasia dominante para a proporção de 12 para 3 para 1. Ok? Esses 12, na verdade, são a união de 2 categorias fenotípicas padrão. Aquela de 9, dominante, dominante, e de 3, dominante, recessivo, recessivo. Lembrando que a gente está unindo aqui as categorias fenotípicas que têm o alelo dominante para o gene epistático, porque ele está fazendo a ação de bloqueio. Estamos falando de uma epistasia dominante, tá? Por outro lado, agora vem o exemplo mais fofinho da aula de genética, que é o exemplo de epistasia recessiva, que determina a cor da pelagem do cão labrador, tá? É uma epistasia, temos 2 genes, ok? Temos um gene epistático, que vai bloquear a ação de um outro gene, que é o gene hipostático, tá? A epistasia recessiva ocorre quando o alelo recessivo do gene epistático inibe a ação dos alelos do gene hipostático, tá? Então, a epistasia recessiva, vamos anotar aqui só para a gente ter o registro, ocorre quando o alelo recessivo do gene epistático inibe a ação dos alelos de outro gene, que nesse caso é o gene hipostático. Bom, a epistasia recessiva, no caso da característica cor da pelagem do labrador, ela é controlada por 2 genes, tá? Então, no caso aqui da pelagem da cor do labrador, a gente tem a presença do gene E e a presença do gene B. O gene E é o gene epistático, ele tem alelos Ezão e alelos Ezinho. E o efeito do gene epistático aqui é permitir ou não permitir a produção de pigmentos controladas pelo gene B. Como a epistasia é recessiva, quando o indivíduo é Ezinho, não deposita pigmento. Não importa qual que é o genótipo do gene B. Se o indivíduo tiver genótipo para o gene E, Ezinho, ele não
deposita pigmento. E a ausência de pigmento gera sempre a pelagem amarela ou dourada. Agora, se tem pelo menos um ezão, seja ezão ou ezão-ezinho, vai ter depósito de pigmento. E aí, quem determina a cor do pigmento vai ser o gene B. O gene B tem dois alelos, o alelo Bzão e o alelo Bzinho. O alelo Bzão, que é dominante sobre o alelo Bzinho, determina a produção do pigmento preto. E o alelo Bzinho, que só se expressa em genótipo recessivo, determina a produção do pigmento marrom. Então, quando a gente tem um labrador como esse aqui, preto, a gente sabe que ele é Bzão alguma coisa, porque ele tem um alelo Bzão determinando a cor negra, e ele é ezão alguma coisa, porque se ele expressou a cor negra, é porque o gene E não está bloqueando a expressão do gene B. Como é uma epistasia recessiva, tem que ter, no mínimo, um alelo dominante no gene E. Então, os labradores pretos são Bzão alguma coisa, ezão alguma coisa, tá? Quando a gente tem labradores chocolates ou marrons, eles têm o genótipo Bzinho para o gene B, porque só em homozigose é que o alelo Bzinho produz o pigmento marrom. E como o pigmento está sendo depositado, o gene E não está bloqueando a ação do pigmento. Portanto, todo o labrador chamado de chocolate ou marrom, ele é Bzinho, ezão qualquer coisa, tá? E toda vez que eu tenho labradores amarelos, eles obrigatoriamente têm os alelos recessivos no gene epistático E. Então, eles são ezinho. Não interessa o que está no gene B. Pode ser Bzão traço ezinho ou Bzinho, ezinho. Se tem genótipo recessivo no gene epistático, ocorre o bloqueio do gene hipostático. Então, esse tipo de labrador, obrigatoriamente, seja ezinho, Bzão alguma coisa, ou ezinho, Bzinho, eles vão ter a cor amarela, que é a cor que representa a ação epistática dos alelos ezinho sobre os alelos do gene B. Não interessa quais são os alelos do gene B. Eles são bloqueados e o fenótipo gerado é o fenótipo amarelo. Vejam, então, que aqui a regra da epistasia continua sendo válida. 2 genes localizados em 2 cromossomos homólogos diferentes, com segregação independente dos seus alelos, a segunda lei de Mendel continua sendo válida, uma única característica controlada por esses 2 genes, com 3 fenótipos diferentes. Cor de pelagem do labrador, controlada pelo gene epistático E, que apresenta a epistasia recessiva, o ezinho é que bloqueia os alelos do gene B. E o gene produtor de pigmento, o gene B. Bzão produz pigmento preto, Bzinho, pigmento marrom. Ok? Controlando, determinando 3 fenótipos: cor preta, chocolate ou marrom e amarelo. Rafael, entendemos o conceito, mas assim como na epistasia dominante, a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 foi alterada para 12 para 3 para 1, como que a proporção fenotípica será alterada aqui na epistasia recessiva? Então, eu trouxe para vocês o cruzamento, né, de 2 indivíduos duplo heterozigotos, né? Um labrador Bzão, Bzinho, ezão, ezinho, com outro labrador Bzão, Bzinho, ezão, ezinho. Esse labrador é preto, por quê? Ele tem um alelo dominante no gene E, então ele vai permitir a produção de pigmento, porque o alelo dominante no gene E não bloqueia. E como ele tem um alelo Bzão no gene B, vai produzir o pigmento preto. Da mesma forma, a fêmea preta, dupla heterozigota, ela também vai ter o mesmo padrão de pelagem. Bom, a gente sabe que quando cruzamos duplo heterozigotos, cada um deles produz 4 tipos de alelo. Alelo Bzão, ezão, Bzinho, ezão, Bzão, ezinho, Bzinho, ezinho. Cada um dos gametas em 1/4 de probabilidade. Os óvulos produzidos pela fêmea seguem o mesmo padrão. E aqui a gente tem o nosso famoso quadro de Punnett, determinando que 16 possibilidades diferentes de gameta podem ocorrer no cruzamento de duplos heterozigotos. E aí,
a proporção de 9 para 3 para 3 para 1 se altera quando tem epistasia recessiva para 9 para 3 para 4. Por quê, Rafael? Nesse caso, a gente teria a seguinte proporção, gente. 9, Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, para 3, Bzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho, para 3, Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa, para 1, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Quando tem a presença do alelo Ezão, não importa se é Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, vai ter a expressão do pigmento do gene B. Como o gene B aqui tem um alelo dominante, esses aqui são os labradores pretos. Da mesma forma, aqui tem um alelo dominante no gene E, que é o epistático. Então, o gene B vai ser expresso. Mas o genótipo do gene B aqui é o homozigoto recessivo, que determina a cor marrom. Então, essa categoria aqui são os marrons. Agora, Ezinho, Ezinho, não importa o que tem no gene B. Todo indivíduo que é Ezinho, Ezinho tem o gene epistático exercendo o poder de bloqueio, porque a epistasia é recessiva. Então, esse Ezinho, Ezinho e esse Ezinho, Ezinho, não interessa o que tem no gene B, eles vão ser sempre amarelos. E aí, nós teremos, então, a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, sendo alterada para 9 pretos, para 3 chocolates, para 4 amarelos. Aqui no quadro de Punnett, a gente tem todos os genótipos dos indivíduos produzidos e as cores aqui dos labradores representam qual que é o fenótipo expresso em cada um dos genótipos, ok? Então, a gente diferencia no cruzamento de um duplo heterozigoto com outro, a epistasia dominante, quando a F2 desse cruzamento produz 12 para 3 para 1. E quando nessa F2 de duplo heterozigoto a gente produz 9 para 3 para 4, a gente tem claro que é uma epistasia recessiva. Tranquilo? E aí, nós trouxemos aqui hoje para vocês a cor do labrador como exemplo de epistasia recessiva, aonde o genótipo recessivo do gene epistático bloqueia o outro, e a cor da abóbora como exemplo de epistasia dominante, aonde o alelo dominante do gene epistático bloqueia a expressão do outro gene. Nas próximas videoaulas, nós falaremos agora de herança ligada ao X e outras heranças relacionadas ao sexo.